Bom, o Exército vai voltar a emitir, a partir deste mês de janeiro, autorizações para novos CACs, que são os caçadores, atiradores esportivos e colecionadores de armas. Os novos registros estavam suspensos desde o início do governo Lula. A retomada da emissão dos chamados certificados de registro foi expressa em um comunicado e uma portaria do Exército, publicados no fim de dezembro. Das principais mudanças é referente ao prazo de validade dos certificados de registros. Os documentos vão precisar ser renovados a cada 3 anos. Na gestão Bolsonaro, era a cada 10. Além disso, todos os CRs emitidos antes das novas regras perderão a validade em julho de 2026 e precisarão ser renovados para que permaneçam regulares. E aí eu lembro que em 2019 o Brasil tinha 197 mil pessoas registradas como CACs. Em julho de 2023 já eram 803 mil, Palumbo. Houve uma perseguição aos clubes de tiro, CAC, eu falo isso há muito tempo. Perseguição, Palumbo, que isso? Mas você não vai deixar eu falar? Já vai começar com o seu autoritarismo em 2024? Fala você então, depois eu falo. Não, por favor. Não, é perseguição o que houve. O clube de tiro, ele fomenta a economia, ele dá emprego, você manda pessoas simples embora, como o porteiro, o faxineiro, a pessoa que está lá trabalhando, o atendente de balcão. Essas pessoas todas foram mandadas embora, Pepe. E você está acabando com uma atividade que fomenta a economia, sim. Pouquíssimo. Faz nem cócega na economia. Não faz nem cócega porque não é você que ficou desempregado. Se fosse você que tivesse perdido emprego e estivesse procurando emprego em janeiro, você não estaria falando isso. O que tem que fazer... Para você que vive no mundo de caras, no mundo maravilhoso de Bob, é uma maravilha. Mas pergunta para o porteiro que perdeu emprego num clube de tiro que foi fechado, se ele está feliz. Pergunta para a faxineira, pergunta para o balconista. Que não tá feliz, mas vamos desenvolver a economia de uma forma sustentável. Mas acabando com o emprego? Acabando com o emprego? Acabando com o emprego. Acabando com o emprego. Acabando com o emprego. Mas claro que está acabando. Se você acaba com o clube de tiro, você acaba com o emprego. Não, isso é nada. Por quê? Não é nada? Não é nada porque não é você que tem uma família para sustentar e que depende desse salário. Por essa lógica, o tráfico também. Não, pelo amor de Deus. Dá dinheiro também. Não, pera um pouquinho. E aí? Você falou no tráfico agora só por conta disso? Não, pelo amor de Deus. Você não quer comparar o tráfico com o clube de tiro. É a mesma lógica. Você não quer comparar o tráfico com o clube de tiro. Vamos legalizar, então. Não, você quer comparar... Vamos legalizar. Legalizar vamos jamais. Legalizar a droga. Jamais. E vamos ter jamais. Que vai gerar... Jamais. Mas vai ter porteiro igual. Você está agindo igual o político que falou que der emprego. Não, você está de brincadeira. Vai ter faxineira igual. Ah, faxineira? Então fala. Pelo amor de Deus, no crime não tem audiência de custódia de trabalho, não. Caso seja vai trabalhar numa biqueira lá e reclama com o patrão pra você ver. Vai trabalhar numa biqueira e reclama com o patrão. Vai trabalhar numa biqueira e reclama com o patrão. Fala assim, eu vou entrar na justiça do trabalho. Você como traficante fala assim, eu vou entrar na justiça do trabalho. Você vai ver se eles não arrancam a sua cabeça. Pela sua lógica. Não, pela minha lógica não. Eu tô falando de legalização. Se você legalizar, vai ter uma lojinha que vai ter o porteiro. Ah, para, meu. E desde quando o crime tem? Desde quando o crime tem? Desculpa interrompê-los. Eu sei que vocês estão muito animados. Eu queria ouvir o Koba também. Se ele deixar, né? Não, ele está comparando o tráfico de drogas com um clube de tiro. Pela sua lógica. Vai lá vai na Justiça do Trabalho, fala para aquele... Eu não tô... O Koba voltou fala para aquele... na folga. Fala pro traficante reclamar com o patrão na Justiça do Trabalho. Fala. Fala pro traficante reclamar. Lógica, se legalizar, não, pela minha lógica não. Você tinha uma atividade lícita. Vai ser lícita. Legalizar. Para, meu. Não vai acabar com o tráfico de drogas. É só na sua casa. Nunca, jamais. Nunca. Então, isso aí é criminoso. Vocês vão ouvir o nosso amigo Koba? Ou vocês vão continuar se amando aí? É melhor o Koba sentar aqui. Deixa eu ouvir o Koba. A questão é a seguinte, é claro que a questão que envolve os CACs é uma questão revanchista. Se não fosse, não teria sido... Pera, ele não deixa falar. Se não fosse revanchista, não teria sido objeto do decretaço do primeiro dia de governo deste governo. Foi, no primeiro dia, um dos decretos foi acabando com autorização para clube de tiro, para liberação de novos CACs. Então, é claro que isso tem muito um objeto de revanche contra o governo anterior. E isso, se fosse simplesmente por uma questão de política pública, seria no dia a dia, seria nos primeiros dias, nos primeiros meses de governo, sem precisar fazer uma cerimônia diante de toda a imprensa, assinando aquilo como se fosse a redenção da segurança pública acabar com os CACs. Comparar o clube de tiro e CAC com tráfico é demais, né? Claro, que é uma liberdade que envolve, sim, a autodefesa da família e da propriedade. E que, é claro, e que é precedido de exames psicológicos, de comprovação
comprovação de antecedentes criminais ou da ausência de antecedentes criminais, tem toda uma documentação, uma burocracia necessária, importante, que precede a liberação de arma para um colecionador, um caçador. Isso é importante deixar claro. E, por outro lado, é importante falar também... Max, que você fala? Calma aí, deixa eu falar. Você não deixa ninguém falar. Você não deixa ninguém falar, meu. Você tem que ter um programa só pra você. E por outro lado, Pepe, não impacta em nada a vida do criminoso que continua tendo acesso à arma e ele... É isso aí. A vai ele. Aqui, ó. Quem concordou com o Koba. Fala, Júlia. Eu vou poder falar depois, né? Você é o último. Vou deixar você por último, porque você fala junto de todos eles. Não deixa ninguém falar. Você fala junto de todos eles, então você vai ficar por último. Deixa eu te ouvir, Júlia. Pelo menos a Júlia, ele não interrompe. Você vai concordar com o PP, Ele vai resmungar aqui, ó. Olha, o Kobayashi está completamente correto quando ele faz esse diagnóstico. O governo federal atual, ele tem o lema de união e reconstrução. Reconstrução, eu não sei de quê, porque ele pegou contas saneadas e já entrega 10. E união, não sei como, porque ele passa o tempo inteiro falando do governo passado e tomando atitudes que vão totalmente contra o governo passado e, detalhe, sem uma motivação clara. A gente não tem nada que diga que o aumento das armas legalizadas no Brasil influenciou aumento de violência. Pelo contrário, o que nós experienciamos nos últimos anos foi um decréscimo do número de homicídios. A gente tem que comemorar o aumento de armas registradas, porque isso está sob o controle do Estado. Muito diferente da arma que um bandido porta, sempre portou e dificilmente deixará de portar, porque ele tem acesso ao mercado clandestino de armas. As armas são trazidas de outros países para cá, elas chegam aqui e são apropriadas pelos bandidos. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas existe um mercado de aluguel de armas. Aqui, por exemplo, em Brasília, nós temos algumas cidades no Distrito Federal em que existem feiras onde os bandidos chegam, alugam as armas porque escolheram que naquele dia vão furtar, vão assaltar. Depois devolvem a arma, pagaram aquele aluguel e voltam a alugar quando precisa. Então, gente, essa ideia, eu sei muito bem o que o PP vai falar. Mais armas, mais violência. Isso é uma mentira. Não existe embasamento para isso, não tem nada que conduza a isso. E aí eu quero destacar o caso aqui do Distrito Federal, que é a unidade da federação onde as pessoas mais estudam. O IDH do DF é o maior do Brasil e um dos componentes é o tempo de estudo. Aqui foi onde também houve proporcionalmente a maior abertura de clubes de tiro, porque o clube de tiro é um espaço que tem uma série de regras. As normas técnicas para você abrir um clube de tiro, elas são extremamente rígidas, elas são extremamente rigorosas. E esses clubes de tiro fomentavam, sim, de uma forma determinante a nossa economia aqui. Não é apenas a pessoa da recepção, não é apenas o armeiro, mas também a mulher que trabalhava ali na lanchonete, o cara que servia o cafezinho, porque aqui em Brasília virou entre advogados, entre médicos, entre engenheiros, entre políticos. Ô, Júlia! Ambiente de convivência saudável, em que nenhuma dessas pessoas, só para concluir, nenhuma dessas pessoas esteve envolvida em qualquer tipo de crime. Antes de passar a bola para o PP, o Palumbo quer ler uma notícia publicada quando pela Gazeta do Povo? 43 mil pessoas desempregadas. PP, você acha pouco isso? Claro que não, é muita coisa. Então, você tem que pedir desculpa, porque você deu uma informação errada. Eu não dei informação nenhuma. Você falou que isso é insignificante, agora está mudando. Estou esperando. Agora vamos ouvir o PP, porque o PP foi um gentleman. É verdade. Não interrompeu. É só a Júlia que ele me interrompe. Graças ao Glauco. É só a Júlia. Os microfones é só aqui. A Júlia. Acontece com a gente. Eu não sei o que a Júlia tem, que ele não interrompe a Júlia. Vamos ouvir o PP agora. Ele resmunga, mas ele não interrompe. São tantas informações inverídicas que não sei por onde começar. Primeiro, primeiro é o seguinte, claro que 43 mil pessoas é um número grande de desempregado, mas comparando com os 10% de desempregados do Brasil, que são 20 milhões, esse número não é nada, não é nada. E dá para você desenvolver a economia de outra forma que abarque essas pessoas. Então você usar o argumento de que causou desemprego no Brasil
fechar o clube de tiro, não é por aí, não é por aí. Outro ponto que eu acho impressionante é o Koba falando em revanchismo. Eu acho interessante, assim, eu sou uma pessoa que ouve todo mundo a todo momento, né? O Koba, por exemplo, ele falava toda hora ao defender o Milei que o Milei está cumprindo a promessa de campanha. E o Lula, durante as eleições, ele falou toda hora que ele iria restringir o acesso à comercialização de armas. Ou seja, por que uma coisa o Lula está sendo revanchista e ele prometeu isso em campanha? Ele prometeu ser revanchista. E é bom lembrar... Ele prometeu outras coisas também. Deixa eu falar. Ele prometeu outras coisas também. E é bom lembrar o seguinte, que o povo esquece, né? O STF declarou inconstitucional o decreto que flexibilizava as armas feitas pelo Bolsonaro. Ou seja, tem uma questão ali jurisdicional também, uma suspensão do decreto pelo STF. E tem várias falsidades que vocês falam toda hora e reproduzem. E falsidade aonde, Pepe? Você tá louco? Se fosse verdade. Por exemplo, que falsidade? 55% das armas utilizadas pelo ladrão normal foram pegas de forma regular. Fonte. Seja pelo... Da fonte. Vozes da minha cabeça. Um estudo CNJ. Tá falando? Para, Pepe. Você tá de brincadeira. Eu falo a fonte. Eu vou colocar no meu Instagram. Calma, dá uma água pra ele tá nervoso. Dá uma água. Você acabou de falar, é impressionante. É falso você falar que as armas cometidas... usadas para cometer crimes no Brasil são compradas de forma clandestina, de fora do Brasil, não. 55% são armas adquiridas de forma legal. Seja porque o ladrão invadiu a casa de alguém que tinha arma e pegou essas armas, seja porque ele conseguiu pegar o CAC e usar a arma para cometer crime. Ou seja, há uma falsidade. Meu Deus. E há inúmeros estudos, inclusive tem um do IPE, que é fácil você dar uma googada e achar, que fala que o aumento de 1% você tá deixando a Júlia da comercialização da arma aumenta em 2% o número de homicídio. Ou seja, há estudos, a bacia de estudos que falam que mais arma gera mais crimes. Não dá para você defender a comercialização das armas, o acesso, a facilitação da comercialização. Isso é conversa. Mas quem falou para você que é fácil? É muito fácil. Vai tentar comprar uma arma pra você ver. Vamos fazer não é fácil, não. Não consigo. Não é, a gente vai fazer 2 testes. Vamos fazer um teste. Depois você vai trabalhar na biqueira e vai reclamar com o patrão. Você vai trabalhar na biqueira e você vai reclamar do patrão. Aí você vai falar, você vai pedir seus direitos pro patrão da biqueira. Mas você falou que é normal? Que eu falei... Tá dando emprego? Você falou que o traficante dá emprego. Vai trabalhar numa biqueira e reclama do patrão. Eu falei, Paulo... Faz uma petição lá no X-Trabalho reclamando pra você ver. Você não ouve eu falar, você quer debater comigo, você ouviu eu falar. Não, mas mais do que você fala mais do que o apresentador. O que eu falei foi o seguinte, se você Ô, defende Santos, deixa os outros falar também, pô. Por conta dos empregos que ele dá, não. Por esse argumento, reclama. Eu posso dizer também a legalização das drogas. Reclama com o patrão. Legalização dos jogos. Reclama. Vamos criar cassino. Reclama. Cassino gera emprego. Reclama com o patrão. Então pronto. Reclama com o patrão que você vai ver o que acontece com você não arranca tua cabeça fora. Vai reclamar com o traficante, fala assim, eu quero trabalhar aqui. Meu Deus. Olha, depois... Não. Chega. Depois dessa... Meu Deus do céu. Fala, Júlia, você levantou. Meu Deus do céu. O que você tomou no Réveillon, hein, meu? Pode falar, Júlia, estamos te ouvindo. Já fechou o microfone desses aqui? Esses caras aqui que não deixam ninguém falar. Nunca vi um negócio desse. Eu acho que a gente, para falar sobre isso, a gente precisa entender a profundidade do tema que nós estamos tratando. Primeiro que o Brasil já passou por um plebiscito, a população já foi ouvida sobre a intenção dela de poder ter acesso à arma ou não. Qual foi o resultado do plebiscito? A população disse, queremos permanecer com acesso às armas. E diferente do resultado do plebiscito, o Congresso editou uma lei em 2003, praticamente proibindo o acesso a armas no Brasil. Então, o Congresso, diferente do que a Constituição estabelece, normatizou no sentido contrário à vontade do povo. O que a população disse nesse plebiscito? A população entende que a segurança pública tem as várias limitações dela. É impossível você ter um policial para estar dentro da casa das pessoas, principalmente as pessoas que estão nas zonas rurais. Nós estamos falando de um país continental, muitas pessoas morando inclusive na fronteira.
Será que realmente a gente tem que privar essas pessoas da possibilidade de manterem-se vivas e ter a sua família viva? E aí vamos entender a origem disso. A gente fala da emenda 2ª dos Estados Unidos. A Constituição americana ela é estável, ela é extremamente concisa, e não é à toa que os Estados Unidos é uma democracia estável também, uma república devidamente consolidada, porque tem uma Constituição forte que não é emendada a todo tempo, né? E a emenda 2ª nos Estados Unidos traz essa ideia de que todo cidadão tem o direito de ter uma arma para proteger-se e também para se opor a uma futura ditadura imposta pelo Estado. Então, a gente está falando de proteção a um direito individual. E a República Brasileira se inspirou muito na República Americana. Então, privar os cidadãos brasileiros desse acesso é ir contra a essência do Estado brasileiro. E é uma grande mentira que isso vai influenciar positivamente na segurança pública, porque não vai. Nós somos, infelizmente, o país que mais mata no mundo. E apenas recentemente a gente teve a possibilidade de ter os colecionadores, os atiradores e os caçadores devidamente registrados pelo Estado. E aí eu digo, para quem não acredita que é melhor regulamentar, entender e controlar esse mercado, pode ter certeza. Quem realmente precisa da arma vai continuar com a arma. Só que vai ter uma arma não legalizada e essa pessoa é obrigada a se colocar numa situação de ilegalidade perante o Estado. E não é isso que as pessoas queriam. Então, esse é um debate mais maduro, mais profundo. A gente precisa entender que a nossa Constituição, principalmente ali no artigo 5º, ela traz uma proteção muito grande do cidadão perante o Estado. Então, é importante que a gente entenda que essa discussão ela é muito mais profunda para a gente não cair, porque na realidade, gente, o que o governo está fazendo é levantar a poeira do tapete para tirar a atenção onde realmente deveria estar. Então, a cada decreto que o governo faz restringindo a liberdade dos CACs, é mais uma discussão que ele levanta e ele tira os holofotes dos problemas reais que nós temos aqui no Brasil, que levam a gente a ser hoje o país que mais mata. E definitivamente esse sangue não está nas mãos dos CACs. A gente não pode ser responsável de falar isso.